Boa noite a todos. Que o amor de Francisco de Assis esteja com cada um de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, o título, O Mal e o Remédio. E a gente pode se questionar se realmente existe um Deus, porque a gente tem visto tantas tragédias, catástrofes, brigas, acidentes, e a gente se questiona, será que realmente Deus existe? Será que esse mal todo que a gente está vendo na sociedade, será que essas doenças é de um Deus justo realmente? Só que a gente tem que entender que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E tudo aquilo que eu vivencio faz parte de um enredo que eu tracei em outras existências. Porque um dos pilares da doutrina espírita é a pluralidade das existências, das reencarnações. E o que eu vivencio hoje foi um plantio de outros tempos. Hoje nós vamos tentar falar um pouquinho câncer e sua fisiopatologia espiritual. Muitas pessoas querem entender essa doença do ponto de vista do plano espiritual. Mas não só o câncer. O tema, doenças na visão espírita. A gente vai falar um pouco de câncer também, porque é o que muito perguntam para nós nos consultórios. As pessoas questionam, né? Por que o meu cachorro, por que o meu gato adoeceu, por que ele desenvolveu uma neoplasia? A gente também, se der tempo, a gente vai entrar um pouquinho para falar nos animais também. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais das doenças no nosso corpo físico, como espíritos imortais, criados simples e ignorantes, numa evolução de átomo ao arcanjo. Para que a gente comece a entender um pouquinho a definição de doença, eu vou trazer uma definição que eu acho uma das melhores que tem dentro da doutrina espírita, que é uma definição de André Luiz, que está no livro Evolução em Dois Mundos, a definição que ele dá sobre célula. Então ele fala que célula é um animáculo infinitesimal domesticado. Olha que interessante, ele vai chamar a nossa célula como um animáculo infinitesimal domesticado. Um animáculo, vamos lembrar de um filhote de cachorro que você leva para dentro da sua casa. E esse filhote, esse animáculo, se você orientar, se você instruir, se você tiver paciência, ele vai aprender desde pequenininho, senta, fica, onde come, espera, vai para a casinha, porque ele aprende, ele é capaz de absorver informações e com isso se desenvolver. Então ele começa fazendo, André Luiz, uma comparação que as nossas células é um animalzinho, um animáculo. Animáculo por causa do sentido diminuto, do tamanho. Animáculo infinitesimal, que se revela domesticado e ordeiros na colmeia orgânica. Ele então compara a nossa composição das células no corpo humano como uma colmeia. Acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ter na mão um favo de mel. E o favo de mel a gente vê aquele monte de buraquinho ali sextavado, onde cada buraquinho daquele, onde a abelha vai depositar ali o produto do seu trabalho ali, que é transformado em mel, em própolis, né? Então ele compara a nossa composição de células como se fosse essa colmeia orgânica. Assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. Olha que interessante. As células, animáculos infinitesimais, células, se revelam domesticados dentro do corpo, na colmeia orgânica, assumem formas diferentes. Vocês já imaginaram assim? Um espermatozoide do homem, um óvulo da mulher. Acasalou. A partir dessas duas únicas células, começa uma multiplicação incessante para a formação do nosso corpo físico, e essas duas únicas células vão originar milhares de células do nosso corpo físico, mas células com diferentes funções, com diferentes formas e diferentes localizações. Por exemplo, a gente tem uma célula que é o hepatócito, por exemplo, que é uma célula da região do fígado.
Então ela tem um formato específico de perinha, ela tem uma localização específica e ela tem uma função específica. Mas como é que aí tem uma outra célula que vira um adipócito, que ninguém gosta, que é a nossa célula das gordurinhas, né? Do pneuzinho. Aí essa célula acumula gordura, fica na parte periférica da nossa pele. Então ela tem uma função diferente, uma localização diferente, uma forma diferente. Vamos pegar, por exemplo, uma célula muscular, uma célula estriada. Ela vai formar a nossa parte musculatura, ela vai ser responsável pelos movimentos, pela força, ela vai ter um formato mais alongado, diferente. Vamos pegar um neurônio. O neurônio ele vai se localizar tanto na medula quanto na parte cerebral. O neurônio tem um formato de uma estrela com um rabinho de pipa. Então, vocês entendem, cada célula ela tem uma especificidade única. Mas o que determina que essa célula ela vai virar um neurônio e não vai virar um adipócito? Porque se eu pudesse escolher, se eu fosse uma célula, eu ia querer ser o neurônio que comanda tudo. Eu não queria ser uma célula de gordura. Mas o que determina essa célula, para onde ela vai, o formato que ela vai ter e a função dela? O que faz essa divisão ali, quando começa essa divisão? A nossa ciência ela ainda não tem essa resposta conclusiva. O que determina ali, a partir da fusão do espermatozoide com o óvulo, essa divisão e essa separação e essa distinção exata? Acontece, isso é fato. Mas o que desencadeia e o que faz a separação de qual vai para qual ainda não se descobriu. Mas André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, 1939, psicografia de Francisco Cândido Xavier, dá a resposta para nós. Animáculos infinitesimais, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. Olha a resposta de André Luiz. Obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Ou seja, o que ele está falando? Que essas células elas vão se multiplicando, se especializando e formando o nosso corpo físico da encarnação, comandadas pelo pensamento do espírito imortal que está reencarnando. É assim que acontece essa divisão e essa especificidade de cada célula. Olha que interessante. Então é o pensamento do espírito reencarnante que comanda isso. Vai chegar um tempo que a ciência do homem, ela não vai ser só a ciência. É falado que a medicina vai ser a medicina física e a medicina holística, que é a medicina do ser integral. Porque a gente hoje já chegou à conclusão que não adianta eu cuidar só do físico. A gente vai falar sobre isso, porque a maior parte das doenças que está no meu corpo físico, na verdade, tem origem emocional. Uma depressão, uma ansiedade, que aí vai despertar diversos gatilhos emocionais e isso vai fazer que eu desencadeie doenças no meu corpo físico. Mas o que é saúde? Vamos começar a entender sobre isso. Então, a definição de Emmanuel, que é o mentor de Francisco Xavier, que inclusive está reencarnado na Terra e já deve estar aproximadamente com um pouquinho mais de 20 anos, né? Encarnado no interior de São Paulo. Perfeita harmonia da alma. Então, a definição de Emmanuel. Mas olha só, a definição da Organização Mundial de Saúde. Estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença. Antigamente, em 1970, o que era saúde? Eu não estar doente. Eu não estava doente, eu tenho saúde. Mas hoje a definição se entende que saúde é muito mais do que não estar bem fisicamente. Eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem na sociedade, eu preciso estar bem financeiramente, porque isso é um conjunto de bem-estar que vai culminar com a harmonia perfeita do ser. Joana de Ângeles, olha a definição que ela dá de saúde, bem mais completa no livro Plenitude. Saúde é a harmonia perfeita entre o corpo, a mente e o espírito, que envolve o bem-estar emocional, mental e social,
e não apenas a ausência de doença. Muito parecida com a definição da Organização Mundial de Saúde. Parece que eles pegaram a frase de Joana e deram uma sintetizada, né? Aí ela continua: a saúde integral depende de pensamentos positivos, autoconhecimento, perdão, paz interior e da integração com a vida, promovendo equilíbrio e a felicidade do indivíduo através da aplicação de princípios éticos morais. Por que eu apontei o perdão? Porque nesse capítulo, Joana de Anjos vai falar para nós que o maior fator desencadeante de doenças no nosso corpo físico é a falta de perdão. Então, vou usar um termo animal. Quando eu fico ruminando, igual a vaca, né? Quando eu fico ruminando um pensamento repetitivo de raiva, de rancor, de vontade de vingança. O meu irmão ficou com o melhor apartamento no inventário do meu pai. Não perdoou. Aquele cara do... E eu fico ruminando isso. Isso faz com que despertem determinados hormônios de produção excessivas no meu organismo e vão culminar com doenças no corpo físico. Então a raiva, a falta de perdão, ela afirma, e Ramatiz também vai trazer isso para nós no livro Fisiologia da Alma, que essa raiva e a falta de perdão, nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior desencadeante para despertar de câncer no corpo nosso físico. Vocês vão entender que esses cânceres a gente traz como predisposição, mas para a gente ter a doença, a gente precisa de ter dois fatores que nós vamos entrar neles. A gente também precisa entender o que é perispírito. Perispírito é um termo que foi uma palavra trazida por Allan Kardec, né? Porque a gente falava de espírito, falava de corpo físico, mas o que é o perispírito? A gente entende dentro da doutrina espírita que é um corpo intermediário entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, né? Faz a ligação entre os dois. E é no perispírito que ele tem diversas propriedades. Então essa definição também é de André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, que eu tenho certeza que o livro Evolução em Dois Mundos, da série André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar, esse livro, no futuro, ele vai ser estudado em diversas faculdades, medicina, física, química, biologia, porque as informações que André Luiz traz na década de 30, ainda hoje, a nossa ciência não tem exatidão e muita coisa ainda não foi descoberta. Então esse livro ele traz informações preciosíssimas que isso vai ter que ser estudado ainda. Então o que ele fala que é o perispírito? Envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo físico. Então é o intermediário entre meu corpo e meu espírito, agindo como um corpo sutil ou molde organizador biológico do ser. O que quer dizer molde organizador biológico do ser? Tudo o que eu faço, aprendo, executo, vivencio na encarnação, vai ficando registrado no meu perispírito. É como ali fosse a minha HD do meu computador, da minha história. E tudo vai ficando registrado ali. Dali tem a junção com o espírito, e na minha próxima encarnação é usado essa matéria, todo esse conteúdo que ali ficou armazenado, para formar o meu próximo corpo físico, com virtudes, com vícios, com facilidades, com predisposições, a gente vai entender isso. Composto de matéria espiritual, o perispírito tem a capacidade de se modificar. Como é que o perispírito tem a capacidade de se modificar? Vamos usar o próprio Emmanuel aí de Francisco Cândido Xavier. Como é que ele se apresentava na figura dele? Do senador Públio Lentulus, aquela figura dele, porque ele considerava que foi uma encarnação marcante para ele. Mas depois daquela encarnação como Públio Lentulus, ele teve outras encarnações, escravo Nestório, o próprio padre Manuel da Nóbrega, mas para ele a encarnação de Públio Lentulus foi marcante, porque ali ele teve a oportunidade do contato com Jesus e ele acabou abrindo mão, né? Então ele se apresentava com a forma, com a vestimenta, com o rosto de Públio Lentulus. Por quê? Porque o perispírito, ele tem a capacidade de se modificar. Então os espíritos podem falar assim, eu sonhei com a minha avó, só que a minha avó estava nova lá no plano espiritual. Será que ela fez botox, fez cirurgia plástica? Mentalmente. Porque o espírito imprime em si uma vestimenta, pode imprimir rejuvenescer. Conforme ele está ali no plano espiritual, ele vai aprendendo a fazer uso das suas capacidades. Então esse perispírito, ele é moldável.
Inclusive, tem os casos que a gente vê também em vários livros, por exemplo, no livro Libertação, de André Luiz, casos de licantropia, espíritos que assumem a forma de animais, de lobo. Tem um caso nesse livro de uma mulher que havia praticado muitos abortos, e ela vai para um julgamento ali no Senhor das Trevas, nos calabouços, e aí eles começam a acusar ela. És uma loba, olha como agistes, né? E aí ela vai tendo uma indução mental, então vai relatando ali que a forma perispiritual dela de mulher vai sofrendo uma metamorfose, vai crescendo garras, o focinho vai se alongando até que ela assume uma forma de loba por uma indução mental de um espírito que tinha uma ascensão sobre ela ali e ela se deixa levar. E é comum também a espíritos se manifestarem nas reuniões mediúnicas de desobsessão com formas às vezes dantescas, porque às vezes se equivocaram muito nas suas escolhas, se afastaram muito das leis divinas e acabam eles mesmos assumindo formas às vezes não muito agradáveis. Isso se dá à capacidade do perispírito moldar, né? O perispírito, a origem das doenças. Por que é a origem das doenças? Lembra que eu falei? Tudo que a gente faz fica registrado nele. E olha que interessante. Vocês lembram daquele cara que caiu no cavalo da porta de Damasco? Um tal de Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Que depois vira Paulo. Olha só o que ele já falou há 2000 anos atrás. Tudo que ligares na terra, ligarás no céu. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando de perispírito. Só que ele não tinha um nome. Por que isso? Porque tudo que a gente faz, registrado, fica no perispírito. Se eu fumo muito, é um exemplo fácil da gente compreender. Não tem aqui quem não fume que não tenha consciência que o cigarro não é bom. Fuma por gosto, mas sabe que está tirando um dia de sua vida a cada pitada. Isso é fato. Não é o que aconteceu com o André Luiz, quando ele chega no plano espiritual, que ele é dado como suicida, e ele falava, eu não sou suicida no umbral, eu não tirei minha vida. Mas depois ele vai entender que ele era um suicida inconsciente, porque sendo ele médico, ele fazia uso de cigarros, cachimbo na época, né, charuto, bebia e tinha uma vida meia bagunçada. E isso fez com que abreviasse em alguns anos o tempo de vida dele. Então ele chega no plano espiritual como um suicida inconsciente. Só que aqui eu falando hoje, quem fuma sabe que está diminuindo seu tempo de vida. Então não é inconsciente, está ciente, né? Então no perispírito fica registrado tudo que a gente faz. Então se eu fumo muito tempo, fica registrado no meu perispírito que eu acabei lesionando minha parte cardíaca, que eu lesionei minha parte pulmonar, respiratória, né? Se eu sou uma pessoa muito maledicente, eu fico registrado isso e eu posso ter lesões na minha parte vocal, na minha faringe, na minha glote, na minha laringe. Isso vai ficando tudo registrado. E numa próxima encarnação, o próximo corpo físico vai trazer isso como um mata-borrão, porque a gente precisa colocar para fora aqueles vícios que eu acumulei no meu perispírito. Eu preciso limpar. Então, por isso que ele sendo a origem das doenças que falam. Órgão da percepção. É através do perispírito, nas reuniões mediúnicas, que o médium tem o contato com o espírito desencarnado. É de perispírito para perispírito, onde vem a psicografia, a psicofonia. Então, o contato se dá de perispírito. Veículo da mediunidade, o responsável pela manifestação dos espíritos, né? Com diferentes níveis de depuração conforme a evolução do ser. O perispírito ele vai se depurando, vai ficando mais volátil, mais eterizado, conforme a evolução de cada um. Então, conforme a gente estuda mais, a gente faz esforços para vencer os nossos vícios, o meu perispírito ele vai ficando mais depurado, né? Vamos entrar agora no câncer. O que é o câncer? O que é a neoplasia? Então vamos lá. É um crescimento anormal e descontrolado de células em um órgão ou tecido do corpo. Esse processo resulta na formação de uma massa de tecido novo, pode ser classificado como benigno, não canceroso ou maligno canceroso. Vamos olhar esse desenho aqui, ó. Então essas células vermelhinhas são as células do crescimento normal. Vamos falar aqui que é uma célula aqui, por exemplo, do tecido epitelial. A célula epitelial não é assim, tá? Ela parece um tijolinho. Mas vamos falar que é isso. Então as células normais. Em determinado momento, começa a ter essas células amarelas aqui, formar um tecido novo. Por quê? A gente vai entender por que acontece isso.
Então, primeiro, ó, esse tecido novo, essa amarelinha aqui, ele é uma neoplasia benigna, por enquanto. Mas ela pode, por N motivos, se transformar nessas roxinhas e aí ela vira maligna, que é o que ninguém gosta, que às vezes acontece. Neoplasia benigna geralmente cresce lenta e não se espalha, essas amarelinhas. Ela vai lentamente e não se espalha. Enquanto as malignas, as roxinhas, crescem rapidamente, invadem tecidos vizinhos, que são as chamadas metástases, e podem se espalhar para outras partes do corpo, que é o que ninguém gosta de descobrir isso quando a gente vai fazer uma checagem ali, né? Então, isso é uma forma bem simples que eu coloquei para a gente entender o que é o câncer. É bem mais complexo que isso, mas aqui dá para a gente entender. Cresce anormal, a célula perde. Lembra que no primeiro slide eu falei que a célula tem um formato específico, uma função específica e uma localização específica, cada célula? Quando a gente começa a desenvolver uma neoplasia, primeira coisa, a célula perde a forma específica. Então, a célula epitelial, que é um formato de tijolinho, ela deixa de ser tijolinho. Por exemplo, ela pode virar um formato de barril de chope. Pronto. Ela perde a função, ela não consegue mais exercer a função dela de regeneração da pele. Ela fica ali perdida. E ela não consegue mais saber a localização certa. Ela começa a migrar para outros tecidos, por isso que dão as metástases. Então, por isso que a gente introduziu explicando aquilo sobre célula, para que vocês entendam como é que depois, quando a gente tem as neoplasias, como ela vai começar a se manifestar no corpo físico. Mas olha o que eu falei aquela hora. Para eu desenvolver uma doença, qualquer seja a doença, eu preciso ter dois fatores. Eu preciso ter um predisponente e um desencadeante. O que é o predisponente? Lembra que no slide anterior a gente falou do perispírito? Se eu fumei muito, ficou registrado no meu perispírito que o meu pulmão e a minha parte cardíaca, a minha parte respiratória, eu lesei. Não lesei? Eu estou ciente disso. Então está gravado no meu perispírito. Quando o Wilson vai reencarnar, eu trago uma predisposição no meu próximo corpo físico para ter uma doença respiratória, para ter uma doença cardíaca, para ter alguma coisa relacionada com o tabaco de outra existência que eu abusei. Então eu trago uma predisposição. But não é porque eu trago a predisposição que eu vou realmente manifestar a doença. A gente vai entender isso. O segundo fator é o fator desencadeante. Então eu trago uma predisposição para determinada doença, por exemplo, para um câncer ou para qualquer outra doença, para um Alzheimer, que é uma doença também que está hoje muito na moda, né? Vamos falar assim. E o que são esses fatores desencadeantes? Pode ser um fator infeccioso, um fator ambiental, hábito, oncogênese e atitudes egóicas. Joana de Ângeles fala que essa é a principal. Lembra a falta de perdão? Eu não perdoo aquele cara. Então, uma infecção. Por exemplo, vamos pegar Covid. Muita gente, durante a pandemia, pegou o Covid, né? Alguns desencarnaram, outros ficaram internados, né? Ficaram com algumas sequelas, mas estão aí. Outros não pegaram. Por que isso? Aí vai falar, um tem imunidade melhor, outro tem imunidade. Tudo bem, eu concordo com isso, concordo. Mas a espiritualidade se utiliza de determinadas situações para que o fator desencadeante ative o fator predisponente se tiver que se manifestar para você aquela patologia. Por isso que não é todo mundo que fica doente. Por exemplo, pode ter... Vamos lembrar, por exemplo, quando começou o Covid, todo mundo ficou preocupado. Mas esquece o Covid, vamos pensar que vai começar outra pandemia, com outra coisa. Não é todo mundo que vai ter. Existem aqueles que precisam passar por aquela situação porque aquilo está registrado no seu mapa. Então, esse fator desencadeante vai servir para disparar a predisposição que eu já tenho. Ambientais. Vamos lembrar, hoje não, mas lembra que há um tempo atrás Cubatão era conhecido pela cidade da poluição. Hoje não, melhorou muito, né? Mas um fator ambiental que podia ser desencadeante
por uma pessoa que trazia já uma predisposição no seu mapa genético espiritual para ter uma doença respiratória. Aí morava numa cidade já que também tinha problema, então a fome com a vontade de comer. E aí, pá. Mas eu quero voltar para cá, atitudes egóicas. A gente vai entrar nos outros slides para a gente compreender que a mensagem que Jesus trouxe do ama teu próximo como a ti mesmo é a principal solução curativa, vou falar que é o band-aid, e um band-aid potente mesmo, para todas as nossas doenças. Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Leon Denis, todos eles são enfáticos em falar que chegará um momento que o homem encarnado no planeta Terra não mais precisará do homem vestido de branco, porque cada homem conseguirá cuidar do seu corpo através do equilíbrio de suas atitudes, pensamentos e escolhas em relação ao seu próximo. Quando cada um de nós entendermos que eu só posso estar bem se o meu próximo estiver bem, teremos uma sociedade sadia e não mais doente. Isso é para agora? Acredito que ainda vai demorar muito. Nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, numa transição para um mundo de regeneração. Ainda predomina muita maldade, muitas atitudes egóicas. A gente ainda pensa muito em nós e pouco no próximo. No Evangelho de João Evangelista, que depois reencarna como Francisco de Assis, ele vai trazer: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, que foi uma fala de Jesus para João. O todos que ele fala não é o todos da minha família. O todos que ele fala não é o todos os seres humanos. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O todos então, são todos os seres da criação. E isso eu preciso entender. O planeta Terra agoniza. A gente joga lixo nos mares, nos rios, polui os nossos ares, abre a janela do nosso carro, joga a latinha para fora, bituca de cigarro, cuspo no chão, joga o papel. Mas como eu jogo para fora se eu vivo dentro do planeta? Nós não temos respeito pela natureza, pela ecologia, pelos animais, pelas plantas, que são super importantes para fazer a fotossíntese, para que o nosso ar esteja sempre em condição, para nos dar sombra, para que a gente não tenha calor e chuvas excessivas. Olha a importância da natureza. Os animais, cada um tem a sua importância dentro do ciclo evolutivo. Nós não entendemos ainda, eles falam, que tudo na natureza coopera, desde o mineral, o vegetal e o animal. Todos os reinos cooperam entre si numa simbiose, onde um cede para o outro a sua necessidade, através de uma troca incessante de harmonia. O homem é o único que compete no reino. Olha que interessante. E deveria ser o que mais compartilha, porque é o que faz uso do seu livre-arbítrio. Então, tudo na natureza coopera, o homem compete. Então, da evolução do átomo ao arcanjo, quando nós conseguimos atingir um patamar onde a nossa compreensão não seja mais de competição, mas sim de cooperação, estamos dando um bom passo rumo à angelitude e à evolução do planeta Terra. Porque é assim que o planeta evolui. Ele não evolui sozinho. Um planeta evolui quando os seres nele, encarnados e desencarnados, aprendem a usar a sua moralidade, a sua intelectualidade para o todo e não para si. Por que as células se multiplicam de uma forma desordenada? Isso é uma explicação bem interessante. E aqui eu vou usar um exemplo da minha avó. Toda mulher aqui, sabe aquelas meia candle que põe, né, meia calça? Eu lembro quando era moleque, a gente tinha umas tonquinhas, umas bicicletinhas, e o freio da tonquinha tinha uma pontinha assim. E a minha avó usava essas meia candle, que era cor bege assim, né? E qualquer coisa que encostava, eu lembro que a meia candle desfiava. E minha avó gritava, moleque! Porque a gente passava com a tonquinha e se passasse na perna dela, desfiava a meia candle. Aí ela ia lá correr com
A agulha e linha dá um pontinho para não esgaçar, mas já tinha esgaçado a meia candle lá, né? Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Imagina que o nosso perispírito, aquele que eu dei a definição, que é o modelo organizador biológico, imagina que nós estamos vestidos por esse perispírito. Então, vamos lá, colocamos uma meia, assim, né? O perispírito, colocamos uma meia da cabeça até os pés. Esse é o nosso perispírito. Vamos lembrar de novo do primeiro slide. O André Luiz deu a explicação para nós como é que as células se multiplicam ordenadamente, na posição, na localização, na função e na forma. Lembra o que ele falou? Obedecendo o pensamento do espírito encarnante. Ele não falou isso? Então, eu coloquei a minha meia da candle no meu corpo físico e as minhas células estão se multiplicando adequadamente porque elas estão dentro da minha meia candle, ok? Então, a multiplicação está tudo certinha. Minha célula epitelial está fazendo o papel certo, os meus neurônios estão pensando, a minha musculatura está fazendo sustentação, as minhas células ósseas estão dando aqui o formato para o meu esqueleto, está tudo ok, porque elas estão ali dentro. Mas chega um momento que o cara passa com a tonquinha, né, com o tico-tico na meia candle e dá uma esgaçada. E quando a meia candle esgaça, o que acontece? Aquelas células que estavam se multiplicando adequadamente, ela viu um esgaçado na meia candle da vovó. O que é aquela célula vermelha ali? É como a professora que deixa a sala sozinha, vai fazer alguma coisa e quando ela volta está aquela bagunça. A meia candle rasgou, as células começam a se extravasar pelo aquele orifício do perispírito que foi rompido. Eu dei o exemplo da tonquinha e da meia candle, mas para a gente entender, como é que o perispírito vai esgaçar? Aí Joana de Ângeles volta a falar para nós. Opa. Atitudes egóicas. Como é que eu rompo o meu perispírito? Quando eu me afasto das leis divinas. Toda vez que eu me afasto das leis de Deus e tenho atitudes muito egóicas, eu provoco rupturas no meu perispírito. A minha meia candle esgarça. E aí, aonde ela esgarçar? Pode esgarçar aonde eu vou ter predisposição. Lembra que a gente traz a predisposição? Então, para uns, ela vai esgarçar na parte pulmonar. Para outros, vai esgarçar na parte gástrica. Para outros, vai desgastar na parte neurológica. E em cada parte que esgarçar, outros vai ser numa parte cardíaca. E aonde esgarçar, essas células vão ter a multiplicação anormal e vai gerar uma doença, uma patologia, um câncer, um Alzheimer, uma gastrite, uma claudicação, uma lombalgia. Entendem? Para cada um Por que não é igual para todo mundo? Porque nós somos espíritos imortais únicos. Por exemplo, o Wilson pode abusar do fumo, o Johnny pode abusar da bebida, o outro pode abusar da maledicência, o outro pode abusar do sexo. Cada um de nós utiliza o nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal de uma forma diferente. Tanto que, olha, se fosse todo mundo igual, ia estar todo mundo vestidinho de azul ou cinza aqui. Né? Mas tem gente de verde, amarelo, azul, branco, roxo, lilás, listrado, bolinha. Porque nós temos gostos. Então, cada um vai desenvolver uma enfermidade diferente. Pode ver, tem tudo, quanto tipo de câncer ele tem? Câncer de pele, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de mama, câncer de próstata. Porque cada um traz uma predisposição genética no seu mapa espiritual de acordo com as suas escolhas de outras encarnações. Vamos ler agora a definição, isso que eu falei, é a definição simples para a gente entender. Agora vamos ler a definição de André Luiz, que é uma definição bonita, né, da ciência, né? Olha o que ele fala. O tecido físio-psicossomático, a meia candle da vovó, que é o perispírito, que não se refere a um tecido físico, mas sim à relação entre a mente, psico, e o corpo soma. Então ele está começando a definir o perispírito para a gente. Onde estados emocionais e psicológicos, olha o que eu falei, as atitudes egóicas, se manifestam através de sintomas físicos. Então a tua depressão, a tua ansiedade, a tua raiva, a tua pressa, a tua vontade de vingança, ela vai somatizar no teu corpo físico, porque quando a gente está depressivo, ansioso, principalmente com raiva, eu vou fazer com que as minhas glândulas elas tenham descargas de determinados hormônios de forma excessiva, e esses hormônios vão ficar circulando pela minha corrente sanguínea e vão achar o ponto onde eu trago a predisposição.
Então, se eu tenho predisposição para ter uma gastrite, vai começar uma queimação danada. Eu vou começar a ter aquela queimação aqui, porque eu trago a predisposição ali. Se eu tenho uma predisposição para ter uma cefaleia, eu vou começar, a minha cabeça vai começar a vibrar. Aí você vai no médico. Aí você fala, doutor, eu estou com uma queimação. Aí ele vai te dar um omeprazol lá, né? Um protetor gástrico. Adianta. O que ele está fazendo só, naquele momento ali? Está jogando álcool na fogueira. Porque o que desencadeou a tua gastrite? Tudo bem, é um tamponamento ali, tem tudo uma ciência, não estou falando que não serve. Não, quem tiver aqui de médico vai falar, esse cara é louco, né? Vai resolver ali, tá? Porque tem todo um estudo, tá certo. Mas o que originou aquela gastrite, aquela queimação? Ali ele está jogando só um band-aid ali para tampar a ferida. Originou aquilo, foi o teu estado emocional desequilibrado. A tua depressão, a tua ansiedade, a tua raiva, que fez com que as tuas glândulas tivessem descargas hormonais, que aí vão percorrer o teu circuito do corpo físico e vão culminar, por exemplo, para você, para a gastrite. Entendem? Então não adianta eu ficar tratando só a gastrite. Eu tenho que ir na causa, que é o meu descontrole emocional. Que hoje é a causa de praticamente mais de 90% das doenças no consultório. Você vai no consultório e fala, doutor, eu estou com uma palpitação, meu coração dispara o tempo todo. Primeiro que ele vai perguntar, está apaixonado? Né? Aí você fala, não. Então aí ele vai mandar você fazer um monte de exame, vai fazer eletro, vai fazer ressonância magnética, vai fazer hemograma, vai fazer PET scan. Aí você volta lá na outra semana, aí ele vai olhar, ó, não tem nada fisicamente. Então por que eu faço, doutor? Vai para o psiquiatra. E é o mais comum hoje em dia. Só que quando você fica muito tempo com as tuas emoções desarmonizadas, a doença somatiza realmente no corpo físico a ponto realmente de se manifestar, virando um câncer, virando algo crônico. Até uma obsessão, um processo obsessivo não tratado, ele culmina com uma doença no corpo físico. Por isso que precisa tratar os processos obsessivos, da importância, às vezes, da palestra, do esclarecimento, da leitura, né, do entendimento, às vezes da participação num tratamento espiritual, quando há necessidade. Porque tudo que fica muito tempo com a gente, de uma forma crônica, vai desenvolver algo muito agudo no nosso corpo físico. Então vamos voltar. Então, onde estados emocionais e psicológicos se manifestam através de sintomas físicos. Esse conceito descreve como a mente, olha lá, por meio de estresse, traumas ou conflitos emocionais, pode desencadear ou agravar uma doença, levando a um desequilíbrio fisiológico e a sintomas físicos sem causa orgânica aparente, um processo chamado somatização. Deu para entender, pessoal? Tá claro? Quer ficar bem? É difícil? Cuidadamente. É complicado, né? Hoje o que a gente mais vê, o mal aí que a gente vê, é depressão e ansiedade. Depressão, a pessoa que vive no passado, saudosista. Ansioso, aquele que está pensando no dia de amanhã o tempo todo. E aí tu não vive o presente. Então essa hoje é a maior causa das doenças do nosso corpo físico. O que é o processo, né, de formação do tumor? Então ele vai explicar, essa explicação aqui é de Ramatiz no livro Fisiologia da Alma. O processo de formação do tumor é uma tentativa de restituir uma lesão provocada no seu tecido físico-psíquico-somático. Ou seja, o que ele está falando? Quando a gente forma um tumor, uma lesão, uma neoplasia, aquela neoplasia ela está tentando fazer um tamponamento, está tentando costurar a tua meia candle, fechar aquela ruptura que você causou através de desequilíbrios emocionais. Então a doença ela vem não de uma forma punitiva, a doença vem de uma forma de alerta para ti. Porque quando uma doença se manifesta, significa para nós que algo não está certo. Então é um alarme. E como foi provocada? Quando você praticou uma violência da alma, que significa fazer um mal a outro. Quando suas escolhas se afastaram das leis divinas. A lei do homem ela é mutável. As nossas leis estão toda hora mudando, né? E quem faz as leis, os caras são danados, né? Geralmente faz as leis para beneficiar ele e o seu grupo, né? Então a lei do homem está toda hora mudando. Mas a lei de Deus ela é imutável, porque ela é perfeita. Então se você pegar as leis que a gente tem ali no Pentateuco, né?
Lei de amor, lei de liberdade, lei do trabalho, tem a lei da destruição. É necessária a destruição para que tenha regeneração, né? Então, as leis de Deus são perfeitas e imutáveis, mas as leis humanas estão sempre mudando. Então ele fala, quando a gente se afasta das leis divinas, a gente está usando o fator desencadeante, está provocando a doença. Quando você tem mágoa, ódio, é você quem está tomando veneno. Então é como se tu desejasse que teu vizinho que fica tocando aquele funk no último volume de madrugada quando você quer dormir, você fica desejando que o cara exploda, mas quem está tomando veneno é você, porque aquela onda mental ela fica contigo. Entendem? Falta 5 minutinhos, vamos ver o que... Essa ruptura, ela pode acontecer de maneira imediata, isso é interessante, pessoal. Né, eu faço a violência nessa encarnação e nessa encarnação eu tenho câncer. Então, por exemplo, vamos voltar no exemplo do fumo que é fácil. Fumo desde moleque. Aí, em determinado momento, começa a tossir, vou no médico lá, tiro um raio-x aqui, ele vê lá 2 manchas no meu pulmão aqui. Desenvolvi a neoplasia. Então, o que ele está falando? Pode acontecer de maneira imediata. Eu abuso muito do meu corpo físico nessa encarnação, fumo muito, então eu posso manifestar nessa encarnação mesmo o câncer. Não é castigo de ninguém, eu fui buscar por isso. E isso em várias vertentes, né? Ou pode ocorrer em 2 tempos. Numa existência anterior, eu esgacei o meu perispírito. De novo, o exemplo do fumo. Então, eu fumei, aí eu vou tirar o sarro de todo mundo. Ó, tá vendo? Fumei até 90 anos, ó. Tenho nada, tô um touro. Ficou registrado no meu perispírito. O que acontece? Numa existência anterior, eu esgacei meu perispírito. Mas não tinha outros fatores para desencadear. Eu não tinha fator desencadeante. Lembra que toda doença precisa ter predisposição e desencadeante. Eu não tinha. Então, aquele cara não causa nada. Aí eu trago comigo para a próxima encarnação. Poderei ou não desenvolver de acordo com a minha escolha. Também não significa que eu vou obrigatoriamente vou ter câncer. Não. Se você tem uma vida regrada, dentro das leis divinas, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um código de conduta que eu falo, é o homem de bem. Ele vai falar como o homem de bem tem que ser, como ele tem que ser agir dentro da sociedade. Santo Agostinho falava, lembra? Que ele não dormia sem refletir se ele fez o bem naquele dia, se ele maltratou alguém, se ele tinha maltratado, no dia seguinte a primeira coisa, me desculpa, né? É isso, é um código de conduta. Se você tem um código de conduta, de moralidade, de respeitar os deveres do outro e exercer os teus... Perdão, é o contrário. Se você respeita os direitos dos outros e exerce os seus deveres dentro da sociedade, você é um homem de bem. Mas o que acontece na sociedade de hoje? Todo mundo só quer, tem direito a isso, direito àquilo, direito a não sei o quê, direito a não sei o quê, mas e o teu dever? Se ninguém cumprir com os seus deveres, a sociedade vira uma balbúrdia. Tem que ter ordem. Por isso que na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso. Para a gente ter progresso, tem que existir ordem. Com balbúrdia, bagunça, não existe progresso. Então eu acho que a frase que colocaram na nossa bandeira foi muito feliz. Ordem e progresso. Porque a gente precisa disso. Dos animais não vai dar para entrar, mas as pessoas perguntam, por que o animal, só pincelando rapidamente, por que o animal adoece? Emoções desequilibradas no lar. Ponto final. Principalmente dermatite, animal com dermatite, tutor precisa ser tratado. Ponto. Não vou entrar em explanação. É isso. Fato. Procurem pesquisar. Quando a gente está desarmonizado, o animal ele acaba absorvendo os nossos desequilíbrios. Joana de Ângeles vai chamar de distonias mentais. As nossas distonias mentais exercem sobre os nossos animais uma influência tão grande quanto o astro Sol sobre o planeta Terra e os outros satélites, numa força gravitacional de atração e numa força de luz e calor. Então, é como se nós somos o sol do nosso lar. E esse sol emite uma energia, uma potência, uma vibração para o nosso animal, que absorve essa luz, esse calor, essa energia, essa vibração, equilibrada ou desequilibrada. Se estiver equilibrada, ele não vai ter doencinha. Se nós estivermos desequilibrada, ele vai se manifestar diversas doenças,
culminando inclusive com neoplasias, que hoje é muito comum, animais com neoplasia no consultório. Eu vou parando por aqui por causa do horário, pessoal. Essa palestra é muito grande, tem muito detalhe. Numa outra oportunidade eu posso voltar e falar só sobre doença nos animais. É bem bacana também. Eu peço desculpas se às vezes eu falo de uma maneira assim meio incisiva ou meio bruta, mas eu sou meio bruto mesmo. Então eu peço desculpa. Eu não sei às vezes me colocar de uma maneira mais gentil, mas eu queria que vocês entendessem, que todos nós entendêssemos. Quer ficar bem? A gente tem que estar bem, é só a gente se cuidar. A gente tem a praia. Tá doidinho? Toma um banho de mar. Né? Tá ansioso, tá depressivo, tá com vontade de quebrar o prato na cabeça da esposa, do marido? Toma um banho de mar, respira fundo, abraça uma árvore. A gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Isso é muito importante, porque a gente veio para viver em sociedade, a gente precisa viver em grupos, e nem sempre as pessoas que convivem conosco vão ter as mesmas opiniões, comportamentos e gostos, mas aí a beleza da reencarnação. No convívio com outras pessoas que têm opiniões divergentes, eu não preciso ter conflito. Com as opiniões divergentes eu aprendo, cresço, porque esse é o objetivo da encarnação, que responde o Espírito da Verdade para Allan Kardec. Você encarnou para evoluir. Você encarnou para sair daqui melhor do que chegou. Meu muito obrigado a todos, um beijo no coração, paz e bem.